burocrática dentro da universidade é de uma outra ordem. Ela não é do nosso desejo. E aí o que acontece? Por isso que neste encontro, que é o primeiro, nós estamos suando a camisa. Nós estamos penando para conseguir fazer. Porque a gente tinha passagens num lugar, dinheiro para poder pagar a hospedagem diária de outros, a Titia tinha o conjunto completo, a UNB tinha um pedaço aqui que tinha que gastar. Então nós tínhamos muito problema. Isso tudo estou dizendo para avisar o seguinte: o modelinho 2010 não funciona. Né? Nós, coordenadores, já temos plena consciência disso. Nós vamos precisar repensar, porque esse projeto ele é de 4 anos. Esse é o compromisso do MEC conosco. O MEC liberou o primeiro ano, mais nada. E aí o que aconteceu? No que o MEC liberou o primeiro ano, nós começamos a realizar umas discussões nacionais. E aí começou o problema a crescer. Porque cada vez que um outro estado chegava e perguntava, mas o que é isso? Centro de referência. Mas que história é? Por que nós não estamos dentro? Por que nós estamos fora? Olha, isso tem rendido, gente, um negócio que vocês não sabem ideia. A dificuldade que é para não esparramar, para as pessoas entenderem que nós estamos numa construção e que a gente está tentando se configurar enquanto rede nacional. Mas de cara, eu já diria para vocês que depois do nosso primeiro seminário de pesquisa, que é aquele que nós realizamos em Goiânia, nós já mexemos um pouco com a estrutura da ideia da SECAD. Porque a SECAD, ela disse o seguinte: nós temos uma intenção, um dinheiro que vocês vão fazer. Lá na roda, nós vimos que o dinheiro dela era só para consumo. E nós precisamos de equipamento para trabalhar essas pesquisas. Aí a CETEC, que estava lá no nosso seminário em Goiânia, disse: não, peraí, a CETEC tem dinheiro de equipamento. Foi com essa informação que a CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, entrou nessa onda dos centros de referência. E por que é importante dizer esse detalhe? Porque nós estamos descobrindo que não vai parar aí, que nós temos que envolver outros órgãos. Esse centro de referência que nós estamos começando, engatinhando, ele precisa de muito mais aporte do que o que nós estamos tendo nessas 2 secretarias, para a gente dar conta de fazer o que nós estamos inventando. Né? Então a criança que vai nascer, ela precisa do cuidado necessário antes dela nascer, para que ela já não nasça morta. Foi muito ruim, né? Foi trágico demais essa comparação, né? Não, eu quero dizer que eu estou impactada. Cada reunião nacional que eu vou, eu saio mais impactada. Porque assim, ó, primeiro, aquele desenho de 3 grupos, lembra que eu tinha falado com você? Aquele acabou. Aquele lá, assim, tudo que é sólido se desmancha no ar, é aquilo lá. Aí olha o que aconteceu. Nós tivemos umas oficinas no Rio de Janeiro para poder discutir a perspectiva nacional. E essas 2 oficinas, a do Rio e uma que aconteceu hoje em Porto Alegre, deixou claro que, assim, primeiro que se é para ser nacional, tem que ser nacional. E até hoje, ou não, até a semana passada, o Rio de Janeiro, que tinha recebido 1 milhão, não tinha mobilizado nem o Sul e nem o Sudeste. Isso estava dando uma discussão bafafá nacional. O Nordeste também não fez o dever de casa, porque a Cátedra de EJA, ela não deu conta de aglutinar os outros estados. Gente, não vou dar conta de falar por baixo desse negócio aqui. Achei que tinha que falar isso para acalmar um pouquinho, mas não vai dar não. E ficou faltando o Norte. O Norte estava perdido na história. A Federal do Pará se prontificou a fazer o projeto. E a Federal do Pará, ela está com algumas universidades parceiras, mas também não está contendo do Norte, porque não está conseguindo juntar a diversidade do Norte, tá? Então, olha, eu estou contando isso para dizer o seguinte: a complexidade é grande, mas o que nós éramos antes, nós não poderemos mais ser. Nós estávamos muito bem resolvidos, né? Aliás, o Centro-Oeste foi um modelinho para tudo. Os nossos projetos foram copiados pelos outros estados, as nossas planilhas. Nós erramos tanto que ia errar na sequência com a gente. Mas assim, ó, o que aconteceu com isso? Isso, de certa forma, isso também é um alento para nós, porque isso quer dizer que o que nós nos prontificamos a construir é o modelo que precisa ser nacional. Nesse sentido, o que eu estou dizendo? É que nós temos que discutir procedimentos, que nós temos que discutir perspectivas, onde nós queremos chegar, né? Então, essas oficinas nos fizeram ter uma visão, uma noção de onde nós podemos chegar, né? Ou onde nós nem precisamos pensar que
chegaremos, mas poderemos fazer mais do que aquilo que a gente tinha de expectativa no início, né? Agora, só que isso requer de nós uma certa paciência e tolerância para poder puxar os companheiros que estão lá para trás. Cada universidade que senta na roda e começa a perguntar, mas quanto dinheiro eu vou receber? Aí a gente arrepia de novo, porque não é nada disso. A gente está numa coordenação, de uma articulação em cada estado, mas precisa se constituir regionalmente, precisa ter um coletivo aí que tome as decisões. Então isso está cada vez ficando mais complexo. Uma outra coisa que está ficando cada vez mais complexa, né? Essas oficinas, e 2 delas foram no Rio e não foi por acaso, para que nós pudéssemos entender qual é a lógica de documentação, arquivismo, memória, biblioteconomia que está posta hoje no cenário, a gente foi à Biblioteca Nacional, ao Arquivo Nacional. E conhecemos alguns acervos de instituições privadas, como a Fundação Getúlio Vargas, né, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas em especial, foi onde nós trabalhamos, ficamos um dia lá dentro conhecendo toda aquela estrutura. Depois naquela outra oficina, Emília, vocês tiveram também Proedes, né? Sim. Proedes, então algumas universidades que já têm centro de documentação e memória apresentando. Na verdade, a primeira nós tivemos também a apresentação do Arquivo Nacional, Isso. E depois vocês foram visitar Verdade. o Arquivo Nacional. Nós fomos em loco no espaço, né, para ver. Então, mas o que nós começamos a pensar? Nós começamos a pensar grande. Na hora que nós vimos aquilo que se chama memórias reveladas, vocês já viram isso, gente? Vocês já entraram nesse negócio? Abre a internet, chama Memórias Reveladas, você vai ver um belíssimo trabalho de pesquisa feito pelo Arquivo Nacional, em parceria com várias universidades, inclusive nossas, parceiros nossos, das nossas universidades do Centro-Oeste. E o que eles estão fazendo? Parte daquilo que a Clélia estava lembrando aqui na mesa para nós, o quanto que é importante nós termos direito ao acesso público às informações. E o que o Memórias Reveladas é uma tentativa de dar visibilidade à documentação do período da ditadura militar. Então, toda a documentação recolhida pelos DOPS hoje tem que ser entregue ao Arquivo Nacional e eles estão processando isso e disponibilizando neste site que chama Memórias Reveladas. O site, ele é um site muito interessante, um site interativo, ele tem uma série de questões lá que a gente aprendeu com ele como é que vale a pena olhar. Agora, cada vez que a gente via aquelas coisas, se perguntavam, mas e nós? Né? Como é que nós vamos dar conta de fazer isso? Já que desde o princípio, nós não queríamos trabalhar só com a parte de documentação, memória, um lugar para